Venda nova, como é que você prevê? Eu gero potenciais prospects, leads, cada um, oportunidades, o que for. Eu gero oportunidades. Eu tenho uma taxa de conversão média de oportunidade em venda. E eu tenho o ticket médio. Quanto que é o valor da minha venda? Média. Certo? Com isso, eu sei quanto que eu gero de resultado. Então, se eu tiver 100 oportunidades a um ticket médio de R$1.000, a uma taxa de 10%, eu vendo 10 mil. Fiquei com medo de errar na matemática aqui. Eu vendi 10 mil, certo? Então, assim, aí você fala, cara, então quantas oportunidades eu gero todo mês? O ciclo de venda, ele importa, tá. Só que ele importa para você fazer uma análise daquele mês. Tá bom. Então, se eu gerei o triplo de oportunidade, sei lá, se o meu ciclo é 2 meses, daqui 2 meses eu devo vender o triplo, em teoria, né? Aí, analisando a máquina como um todo, né? Mas enfim, o fato é, quando eu vou planejar, o que eu quero dizer aqui é quando eu vou planejar o meu ano inteiro, eu preciso saber desses indicadores primeiro, tá? Porque senão eu não sei quantas oportunidades eu vou ter que gerar para poder atingir minha meta. Tá. Certo? Então, eu tenho que saber desses indicadores, porque eu vou fazer um planejamento de, beleza, se eu quero vender, se a minha meta é vender 100 mil, e eu tenho uma taxa de conversão de 10% de oportunidade em venda, significa que eu vou ter que ter 1 milhão em pipeline gerado. E se eu quiser vender 100 mil no mês, eu tenho que gerar 1 milhão de pipeline todo mês. Tá. Porque aí o pipeline que eu gero agora, ele vira 100 mil no mês que vem, depois eu gero mais aqui, ele vira 100 mil no outro, e assim por diante. Tá. Quando você fala de gerar pipeline, você está falando, por exemplo, das técnicas de prospecção ativa, de outbound, mas você também está falando de inbound, de gerar lead. Tudo. Né? Você tem que fazer os clientes também chegarem na tua empresa, né? Para que o vendedor possa se concentrar ou em qualificar, quando ele é um SDR ou um BDR, e vender quando ele é um closer. É isso. Exatamente. Isso que você compõe uma máquina. Mas você nem precisa entrar no micro, né? Porque assim, de qualquer forma, eu tenho uma máquina de vendas, ela recebe oportunidades, seja inbound, prospecção ativa, seja da carteira de clientes que querem fazer um novo projeto com você, indicação, eu vou gerando um monte de oportunidade e isso cai no meu funil. Tá. Né? E aí, então, eu tô falando dessas oportunidades. Tá bom. Né? Então, quando eu gero, quando eu conheço quantas oportunidades eu tenho que gerar para eu bater minha meta, com base no ticket médio, com base na taxa de conversão, aí eu começo a falar, beleza, eu consigo gerar essas oportunidades? E aí a previsibilidade, ela não é mais da venda, ela parte lá do comecinho da esteira. Exato. Né, que é da geração de oportunidade de pipeline. E vai depender do canal, né? Porque cada canal tem uma taxa de conversão, né? A prospecção fria vai ter uma taxa diferente de indicação. Aí não adianta você, conseguir uma lista de tantos nomes, vamos vender tanto. Não, é completamente diferente. Aí não é nem oportunidade ainda, é mailing. Aí você vai ligar para esse... prospecção. Você vai prospectar uns 300 ali, desses você vai ver que tem oportunidade em 10. E aí eu tô falando já disso. E aí, de fato, se você vai dar um passo até anterior, aí você tem 500 mil coisas para analisar. Prospecção ativa, lista fria, evento, Google Ads. Aí você vai para uma pancada de forma de gerar demanda, só que de fato... Cada origem tem uma taxa de conversão. Isso, aí você vai filtrar tudo isso, aí sim isso vai virar oportunidade depois. Então, quando você... Se você transmite isso para dentro do mês, né? Poxa, esse mês temos tantas oportunidades ali, é para vender, faz a conta da taxa de conversão. Isso não necessariamente é previsibilidade. A pergunta da previsibilidade dentro do mês é quais desses clientes aqui vão fechar e quais não. Isso, exatamente. Isso, são duas análises. O vendedor pode falar, não, vou fechar 3. Né? Mas não sabe com a taxa de conversão embaixo do braço, mas não sabe qual, não tem previsibilidade nenhuma. É que assim, a previsibilidade, de novo, do ano... ela é matemática, vem indicador e tudo mais. Só que isso só vira resultado no mês se o time de vendas estiver ali com aquela cultura que a gente conversou antes, né? Daí é a previsibilidade técnica por oportunidade. Isso, instantânea, porque senão... E assim, é engraçado que essa previsibilidade, ela converte, porque quando você sabe o que está acontecendo do outro lado, você sabe como agir. É que a gente aumenta tá falando a sua chance de fazer um bom trabalho, né? É que a gente tá falando de previsibilidade, mas o fato de você agir desse jeito te faz vender mais. Com certeza. A previsibilidade, ela também pressupõe aumento de vendas, né? Mas enfim, o fato é, então, voltando para análise anual, então você tem todo esse planejamento que você tem que fazer, e aí você tem mais coisas que você tem que saber. Por exemplo, quantas oportunidades cada vendedor meu consegue trabalhar em paralelo? A gente fez uma análise lá na Plumes. A gente sabe que hoje o vendedor da Plumes ele só consegue trabalhar com 41 oportunidades. Se ele trabalha com 45, a gente sabe que a taxa de conversão dele cai e ele joga oportunidade fora.
ele prioriza outras. Se a gente coloca menos, ele não tem demanda o suficiente para poder bater a meta. Entendeu? Então você também tem que chegar nisso, porque previsibilidade não é só ter demanda. Se eu triplicar o negócio ali, talvez eu esteja afogando todo mundo. Não vou vender o triplo daqui 2 meses. Exatamente. E aí, no nosso caso, por exemplo, a gente tem uma operação, né, que é o SDR e tudo mais. Quando a gente contratou mais vendedores, a gente viu que quanto menos vendedores, menor a taxa de conversão do lead para o vendedor. Por quê? Porque a gente precisa de agenda do vendedor para atender o cliente rápido. O cliente, quando ele chega, ele quer ser atendido hoje ou amanhã. E a gente estava marcando demonstração do sistema para 3 dias depois. A nossa taxa de geração de oportunidade caiu muito por causa disso. Então, beleza, você tem que analisar isso tudo, você tem que conhecer seus números. Isso é papel do gestor. Papel do gestor, com certeza. O gestor, então, não tem que ficar vendendo. O gestor tem que fazer esse tipo de atividade. Exatamente. Claro, depois que, no dia a dia, que assim, você tem vários níveis de gestão. Né? Você tem o coordenador. Isso. E você tem o coordenador de vendas. O cara que tá ali junto com os vendedores, o papel dele não é fazer essa análise. O papo dele é todo mês. Tá muito mais encostado nas oportunidades. Isso, junto com o time, cobrando daquele jeito que a gente conversou antes, né? De falar, cara, e essa aqui? O que falta? Né? Por que não fechou ainda? Quando que vai fechar? Então, esse é o papel do coordenador. Aí você dá um passo para cima na hierarquia, você tem aí o gerente de vendas. Ele já tem que começar a fazer esse tipo de planejamento de número. Como é que eu vou usar, se a minha meta é tanto, quantos vendedores eu tenho que ter para poder bater essa meta? Como é que vai ser a distribuição de vendedor, por exemplo? Eu vou ter um vendedor especialista em cliente pequeno, cliente médio. Então, aí você vai para o gerente. Ele já começa a organizar o time dele do jeito certinho. E o diretor ali de crescimento de vendas, aí esse cara tem que olhar para essa máquina inteira. Né? A missão dele é dimensionar tudo isso direitinho. Tá bom? Agora... E o como? Né? E o como? Porque uma vez, lá no nosso caso, por exemplo, né, a gente colocou uma meta, tudo bonitinho, para esse ano inteiro, e a gente sabia, né, mês a mês, qual que é a demanda que a gente tem que gerar, o número de oportunidades que a gente tem que gerar para bater aquela meta. O número de vendedores, a gente montou todo o mapa de necessidades. Beleza. Aí depois eu passo. Quem faz isso lá na Plume sou eu hoje, né? Aí eu passo isso para o time, né? Time de marketing, time de prospecção, e eu distribuo as metas de cada um bonitinho. Aí essa galera, a missão deles é justamente descobrir como. Aí eles têm que me falar como. Então, eu planejo, dimensiono, penso tudo nessa máquina, como é que a gente vai fazer, os números, monta a previsibilidade e eu passo o direcionamento para eles. Você tem que entregar isso. Me diz como é que você vai fazer. Então, e aí começa o cara pensa na estratégia. Exatamente. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais lá no nosso canal do YouTube do Papo de Vendedor? Faz o seguinte, clica no primeiro link e acompanha esse conteúdo para você assistir o episódio completo. Agora, se você quer treinar vendas comigo e com o Daniel Mestre, conheça agora a Academia Super Vendedores, um local onde você vai ter diversos treinamentos de vendas para te ajudar em cada etapa do seu processo de vendas, do seu funil de vendas. Um treinamento que tem tudo disponível e, além disso, você vai estar comigo e com o Dani uma vez por mês, online e ao vivo, para a gente poder coordenar, para a gente poder te entregar mais conteúdo de valor e te ajudar a treinar vendas de forma muito profissional. Tamo junto? Clica no segundo link para você conhecer a Academia Super Vendedores.